Bom, primeiro eu queria situar a autogestão como uma reação histórica. Em que sentido? Ela é uma oposição, digamos assim, a autogestão seria aquela forma de organizar não só o trabalho, mas a nossa vida, no sentido que não há um patrão, não há um chefe, busca-se a solidariedade entre os humanos e a autodeterminação dos trabalhadores, ou dos seres humanos em geral. Então ela se contrapõe a uma forma de organização social, que podemos falar burocracia, ou, para ter o par, né, mais ou menos oposto à autogestão, é legal usar essa palavra, né, heterogestão, que seria a divisão social e hierárquica do trabalho, mas vai além disso. Podemos dizer que é um sistema social de dominação. Então essas duas figurinhas ilustram bem, né, aquela questão do organograma, da hierarquia dentro da fábrica, que isso, de certa forma, vai se refletir na nossa sociedade. Então, digamos assim, a divisão social e hierárquica do trabalho, ela é simultaneamente uma divisão entre os trabalhadores, de forma mais intensa entre o trabalhador, digamos, o trabalho complexo, o trabalho intelectual, e o trabalho manual, ou o trabalho simples, e também em relação aos dirigentes e dirigidos. Os que comandam, os que são donos dos meios de produção e os demais trabalhadores. Então esse antagonismo ele vai gerar uma severa cisão ou fragmentação social. Aqui eu dei alguns exemplos, por exemplo, da renda, não são dados científicos, é só para ilustrar. Enquanto os proprietários ou dirigentes da fábrica ficam com 50 mil, tem casos aí que chegam a 500 mil, 1 milhão. Aí alguns trabalhadores, trabalho intelectual, conseguem receber 5 mil ou mais, e outros R$1.000, ou às vezes até um salário mínimo. Então, a heterogestão seria esse antagonismo entre nós, seres humanos. Bom, e aí, digamos assim, a história pendeu para a heterogestão. Quer dizer, desde quando a gente começou a desenvolver as nossas primeiras formas de comunidade, de organização social, de organização coletiva, a gente acabou pendendo para essa forma de organização mais piramidal, que seria o oposto da autogestão. Aí, fazendo um pulo, né, chegando um pouco à nossa realidade atual, podemos dizer que a resultante disso é o que a gente chama de sistema orgânico do capital. Ou, como é popularmente conhecido, o sistema capitalista, no qual as nossas vidas, o nosso modo de viver, de produzir, está centrado na acumulação de capital. Por isso aquele cifrão grande ali no meio. Bom, eu estou tentando passar bem rápido, né? Seriam questões teóricas complexas, né? Uma das reações a isso, essa forma de explorar o trabalho, seria o reformismo. Bom, reformismo, muita gente coloca, né? Reformismo é oposto à revolução, mas eu acho que a questão central do reformismo, que a Rosa Luxemburgo trouxe para nós refletirmos, é a manutenção do trabalho assalariado. Quer dizer, não mudar a relação de subordinação ou de heterogestão do trabalho assalariado. E atacar apenas os efeitos, com políticas sociais, políticas de transferência de renda, para tentar minorar a exploração do trabalho sem superá-la. Bom, mas após os anos 70, anos 80, segundo vários autores, entre eles Mesaros, se coloca que o estado de bem-estar social, que seria o máximo do reformismo, está em ruínas, está, digamos assim, sofrendo uma crise estrutural. Cada vez está mais difícil para os trabalhadores defenderem seus direitos, com férias, 13º, ou até simplesmente terem um trabalho. Alguns lugares dizem que para você ser explorado já é luxo, que tem trabalhadores que nem isso mais estão conseguindo. Então isso é fruto de uma crise estrutural, digamos, nessas três elementos: produção e controle, produção e consumo, produção e circulação. Vixe, para a gente explicar isso, levaria uma aula inteira, né? Mas, resumindo, digamos assim, a nossa forma de organizar a produção e a economia é baseado tanto na expoliação dos seres humanos, quer dizer, o capital
não é riqueza, capital não é pobreza. Capital é as duas coisas, pobreza e riqueza, baseado nessa exploração entre os seres humanos. E uma forma de produzir baseada na destruição dos recursos naturais. Então a gente vê aí vários elementos de desperdício, se produz mercadorias para durar um ano ou menos, quer dizer, isso faz com que a gente precise cada vez mais explorar recursos naturais. Chega um ponto que a gente tem crise de superprodução, se produz mercadoria como nunca, mas não se tem salário para consumir, não se tem renda para consumir. Então isso leva à crise estrutural do capital. Mas o que eu queria chamar a atenção é esse elemento que mantém esse sistema social, que a gente chama de alienação do trabalho. O que seria alienação do trabalho? Tentando sintetizar aí as teses do Marx, depois o Mesaros retoma. Veja bem, num primeiro plano seria a divisão entre o pensar e o fazer, a segregação entre a concepção e a execução. Isso é uma forma de alienar os seres humanos. E a própria divisão entre os seres humanos e a natureza, como se a natureza fosse algo externo, o objeto a ser manipulado. Agora, é importante a gente entender o desdobramento disso. Quer dizer, alienação não quer dizer apenas que eu não sei, que eu não tenho consciência, mas significa, sobretudo, a perda de controle sobre as nossas vidas. É como se o nosso modelo de desenvolvimento estivesse desgovernado. Nós, trabalhadores, nós, seres humanos, perdemos a rédea do nosso destino. Então, daqui a pouco pode vir outras crises, outros problemas, e a gente não tem os instrumentos adequados para enfrentar isso. E como é que nasce a alienação? Bom, a alienação, ela vem de uma relação social chamada capital. Isso é importante também entendermos. Capital não se define pela coisa, pelo dinheiro. Ele se define por um padrão de relação social entre os seres humanos. Principalmente nessas três mediações aqui. Divisão do trabalho, mas também o intercâmbio mercantil. A gente não produz as coisas para as necessidades humanas. Na verdade, a gente produz as coisas para ter um valor de troca no mercado. O exemplo típico é comida. Pode produzir bastante comida. Não importa se as pessoas estão passando fome. Se elas não tiverem renda para comprar, ou essa comida vai ser estocada ou vai ser destruída. Porque não tem preço de mercado para ela. Isso vai levando a propriedade privada dos meios de produção nas mãos de poucas pessoas. Bom, a divisão social é a mais antiga de todas. Isso é importante, essa contribuição do Mesaros, que ele coloca que essa primeira mediação do capital, ela já tem uns 10 a 15 mil anos. Quem estuda administração sabe que um dos símbolos principais da hierarquia é a pirâmide, certo? Do organograma de uma empresa. Então é interessante a gente ver que uma das primeiras civilizações onde se cristalizou essa divisão social do trabalho seria o Egito Antigo. Imagine vocês o tanto de trabalho excedente utilizado para construir as pirâmides. E a pirâmide, ela ilustra bem essa forma piramidal de organizar o trabalho. Bom, e os estados nacionais seriam um elemento que busca harmonizar essas três mediações, de forma que uma não leve a impedir o desenvolvimento da outra, de forma que as contradições do capital não estrangulem a produção. É só a gente ver o que aconteceu em 2008, a crise das hipotecas imobiliárias. Quem foi que salvou o sistema financeiro internacional? Foi o Estado, né? O Estado norte-americano. O último artigo que eu vi se gastou para salvar os bancos mais ou menos 2 a 3 trilhões de dólares. Né? Quantia difícil, né? Até da gente mensurar. Bom, outra mediação é propriedade privada, mas ela é uma das outras três. Né? A esquerda histórica se
concentrou em atacar a propriedade privada e chegou àquilo que a gente chama de estatismo. Digamos, o Estado ser dono de todos os meios de produção, isso leva a uma centralização decisória, que acaba levando a uma forma de intercâmbio baseada na autoridade da burocracia estatal. Então, para Maurício Strattenberg, é como se a gente tivesse voltado ao modo de produção asiático, e para o Meszaros, é uma sociedade pós-capitalista. Ela mudou o capitalismo, mas não mudou o capital. Quer dizer, tudo bem, tudo é propriedade do Estado, mas quem controla o Estado? Como é que fica o processo decisório? Como é que fica a organização do trabalho? Bom, tudo isso para a gente chegar aqui, né? Um dos vários efeitos da sociedade capitalista é o famoso desemprego e precarização do trabalho. Nos anos 80, anos 90, talvez agora no Brasil isso neste momento não esteja tão intenso, digamos, uma das maneiras para se enfrentar, digamos, uma das consequências do desemprego seria a economia solidária. Bom, todos vocês acho que sabem melhor do que eu, do que a economia solidária, eu não vou aprofundar tanto. Mas, em síntese, a economia solidária seria valores baseados em solidariedade, buscar a negação da competição, refutar a lógica capitalista e negar a figura do patrão, do dono. Mais ou menos assim, olha, nós trabalhadores podemos nos organizar de forma autônoma. Não precisamos do dono ou do proprietário ofertar empregos para nós. Então é importante entender que a autogestão ela busca enfrentar principalmente a questão do desemprego. E aí vamos começar a analisar aqui, usando um pouco o que o Gramsci falou, o pessimismo da inteligência, para depois a gente ir para o otimismo da vontade. Então a economia solidária, digamos, ela se materializa, acontece por meio dos empreendimentos econômicos solidários, que é uma forma diferente das empresas tradicionais organizadas. Não tem essa hierarquia, não tem a figura do dono, do proprietário. Então, digamos assim, em vez da competição capitalista, no qual quem consegue um emprego melhor, consegue ter melhores rendas e consegue se colocar melhor. Aqueles que não conseguem, acabam sofrendo vários e vários problemas e restrições. Agora, se a gente for analisar do ponto de vista da totalidade social, conjunto da economia, na realidade é como se cada empreendimento econômico solidário fosse um indivíduo, um sujeito. De certa forma, eles acabam entrando em competição entre si. Acaba acontecendo isso não porque eles querem, não porque é uma opção, mas porque é a lei, é a regra do jogo. Ou seja, para você se situar dentro do mercado capitalista, de uma forma ou de outra, é preciso competir. Explicando melhor, digamos assim, é como se praticar a economia solidária dentro do capitalismo é como se a gente quisesse nadar dentro da orelha movediça. É claro, o fato da gente querer nadar já é importante para sabermos as grades que nos rodeiam. Entretanto, o ambiente e as condições onde a gente vive não permite avançar além disso. Então, digamos, o capital, tem 5 minutos? Então, o capital ele acaba tendo múltiplos e variados ataques à economia solidária e mesmo entre os empreendimentos, a relação entre eles acaba sendo valor de troca. Não é uma escolha, é uma regra já posta. E, de certa forma, o que a gente observa, digamos, aí nesses últimos 150 anos das tentativas de economia solidária ou de autogestão? Digamos assim, no final das contas há uma descapitalização solidária, digamos, essa disputa dificulta a integração, e uma capitalização sectária. De certa forma, aqueles grupos que conseguem ganhar um edital, que conseguem ter um espaço no mercado, que conseguem vender suas mercadorias, conseguem crescer e desenvolver, enquanto outros grupos acabam falindo ou degenerando em empresas.
Então, se a gente for observar estatisticamente, historicamente, cada 10 cooperativas que conseguem se manter, outras 10 acabam fechando as portas. Então, isso é um problema histórico. Vou tentar ver se consigo encerrar com o argumento principal. Por que que isso acontece? Porque a autogestão, ela está atacando apenas uma mediação do capital, que é justamente a divisão do trabalho. Importante, importantíssimo. Porém, todavia, entretanto, ela sofre os efeitos da propriedade privada dos meios de produção, ainda que cada cooperativa seja um grupo, do ponto de vista do conjunto da economia, são propriedades privadas de grupos. Eis a questão. Do ponto de vista do intercâmbio mercantil, acabam sendo propriedades privadas de grupos. Então, elas sofrem os efeitos tanto da propriedade privada como do intercâmbio mercantil. São dois elementos que fracionam e segregam as tentativas de autogestão. Então, tentando aqui fazer uma síntese, a autogestão é a principal estratégia da economia solidária, porém ela está apenas atacando um ponto do capital e sofrendo reverse de outras duas mediações. Aí se busca, acho que esse é um aprendizado importante, foi daí que a gente busca, amanhã vamos ter tempo para falar disso, questão de um sistema orgânico do trabalho. Tudo bem, existe um mercado solidário, moedas sociais, existe propriedade de grupos, mas a ambiguidade disso acaba não favorecendo ainda, digamos, a autogestão no sentido dela conseguir se sustentar e desenvolver. Aí, estou terminando, um minutinho, né? Então, digamos, a gente vive um dilema. O reformismo, por um lado, ele reproduz a alienação dos trabalhadores. Por outro lado, eu preciso avançar a autogestão. Esse é o desafio. Não mais para uma autogestão de grupo, autogestão com uma forma de administração, mas com uma concepção de autogestão societal, de organização de sociedade, do conjunto da produção, do conjunto dos trabalhadores. Aí vem a questão, e a propriedade privada? Dá para a gente continuar com grupos pulverizados? Vamos voltar à propriedade estatal? O Estado ser dono de tudo? E aí vem a outra questão mais melindrosa. Alternativa ao mercado? É possível a gente construir outro intercâmbio social? Ou estamos condenados a ficar sobre a sombra do valor de troca? Eis a grande dúvida, vou terminar aqui, senão vou estourar meu tempo. Mas então podemos dizer que de uma forma ou de outra nós estamos ainda prisioneiros, digamos, desse centro centrípeto, lá dentro, né? Centrípeto, que é o capital, que são as mediações do capital. Então a gente coloca a necessidade histórica é partir para uma concepção de sistema comunal. Que aí nós vamos falar amanhã. Seria o contraponto a essas três mediações do capital, que é a ideia de um sistema orgânico do trabalho. Que é buscar as instituições, as mediações que a gente possa começar a ajudar os trabalhadores. Da reforma agrária, da economia solidária, do campo, da cidade, trabalhadores intelectualizados, trabalhadores do trabalho manual e simples. Eu acho que esse é o grande desafio da economia solidária. Ela acerta um ponto, que é a divisão do trabalho, porém ela precisa de outras instituições para conseguir avançar, para conseguir ser de fato um projeto de sociedade. E não apenas para a gente se defender e garantir apenas a nossa sobrevivência. Eu estou colocando essa mensagem. É preciso ir além da sobrevivência. É preciso criar uma outra sociedade dos trabalhadores para os trabalhadores. Obrigado pelo tempo, espero que não tenha estourado muito.